Você já percebeu como seus pensamentos negativos parecem uma prisão invisível, um ciclo que você não consegue quebrar, mesmo sabendo que isso está te impedindo de prosperar? E se eu te dissesse que esse ciclo pode ser não só interrompido, mas que você pode transformar esses pensamentos em combustível para o seu sucesso? Fique comigo até o final deste vídeo e descubra como libertar sua mente das amarras que te seguram. Com ensinamentos poderosos de Napoleão Hill, princípios bíblicos e técnicas práticas que vão mudar a forma como você pensa, age e prospera. Se você está pronto para vencer, crescer em fé e conquistar uma mentalidade de riqueza que Deus quer para você, não saia daí. Essa é a sua chance de dar o primeiro passo para uma vida plena, onde pensamentos negativos não mandam mais e você vive com propósito e abundância. Vamos juntos nessa jornada de transformação. Você já sentiu que seus pensamentos negativos são como um disco riscado, repetindo sempre os mesmos medos? Como se, por mais que o dia mude, a mente insistisse em tocar aquela velha melodia de "você não é suficiente", "isso vai dar errado" ou "ninguém te valoriza". Esse ciclo vicioso é mais comum do que parece. Ele se instala em silêncio, repetindo mensagens limitantes até que passem a parecer verdades absolutas. A Bíblia diz que, assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. E Napoleão Hill reforça que os pensamentos são sementes e aquilo que você planta, colhe. É por isso que reconhecer esse padrão é o primeiro passo para transformá-lo. Na prática, isso pode surgir de formas muito sutis. Uma mulher que evita se candidatar a uma vaga porque acredita que não vai dar conta. Um homem que não fala com a mulher amada por medo de ser rejeitado. Uma jovem que se compara com as influenciadoras que vê no Instagram e se sente pequena. São pequenos pensamentos que se repetem como se estivessem no piloto automático. E quanto mais você ouve, mais você acredita. É como deixar uma torneira pingando sem perceber. Quando se dá conta, o balde já está transbordando de inseguranças. O curioso é que a maioria das pessoas tenta resolver esse problema de forma equivocada, ignorando ou tentando pensar positivo à força. Mas a verdadeira libertação começa no reconhecimento. É olhar para o que está acontecendo dentro de você com honestidade e coragem. Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Só que antes de mudar seus pensamentos, você precisa aprender a observá-los. E aí começa uma nova jornada. Uma jornada que, se você não souber como navegar, pode te afundar ainda mais. Lutar contra os pensamentos negativos é como tentar se salvar de um afogamento em águas rasas. Quanto mais você se debate, mais perde o controle e acaba se afundando no próprio desespero. E o mais triste, isso acontece porque a maioria das pessoas aprendeu a tratar o pensamento negativo como inimigo. Elas brigam com ele, tentam expulsá-lo, gritam silenciosamente por dentro, "sai da minha cabeça!" Mas, quanto mais resistência, mais força esse pensamento ganha. É como tentar não pensar em um elefante rosa. Pronto, ele já está aí na sua mente, enorme. Napoleão Hill já dizia, aquilo que você resiste, persiste. A sabedoria por trás disso é imensa. Quando você empurra algo com força, você o mantém ali. E com os pensamentos é exatamente assim. Quanto mais você tenta suprimir o medo, a dúvida, o julgamento, mais eles voltam disfarçados, mais sorrateiros. É como tentar tampar uma panela de pressão com fita adesiva. Uma hora vai explodir. E esse tipo de explosão emocional custa caro. Decisões impulsivas, estresse crônico, ansiedade disfarçada de produtividade. A verdadeira virada de chave começa quando você entende que a solução não é a guerra, é a escuta. É dar um passo para trás e perguntar, por que isso está aparecendo agora? O que essa voz interna está tentando me alertar? Isso é sabedoria. Isso é a autoconsciência. A mente só se acalma quando ela se sente compreendida. E quando você começa a compreendê-la, algo diferente acontece. Você para de se afogar e começa a flutuar. Mas para isso, é preciso encarar uma verdade, muitas vezes ignorada. Existe uma mentira muito bem contada por aí, a de que pessoas bem-sucedidas não têm pensamentos negativos. Bobagem. Isso é como dizer que um campeão nunca sente medo antes de entrar em campo. A verdade
é que até os maiores visionários da história enfrentaram suas batalhas internas. Napoleon Hill, em Mais Esperto que o Diabo, revela com coragem que o medo, a dúvida e a insegurança eram adversários constantes, mas não invencíveis. O segredo? Eles não negavam essas vozes. Eles as enfrentavam com consciência e estratégia. Pensamentos negativos não são falhas. Eles são como luzes no painel de um carro. Não estão ali para te atrapalhar, mas para te alertar. Ignorar ou se envergonhar deles é como tapar essas luzes com fita isolante. Pode parecer que resolveu, mas por dentro, algo ainda está em curto. Quando Thomas Edison fracassou pela milésima vez antes de inventar a lâmpada, ele não disse sou um fracasso. Ele disse, descobri 1000 maneiras de como não se faz. Isso não é otimismo bobo. Isso é mentalidade de riqueza. Aquela que entende que cada crítica interna pode ser matéria-prima para crescer. Pessoas prósperas aprenderam a usar a crítica como combustível. É como se cada você não consegue se tornasse um empurrão a mais para provar que conseguem. E essa mentalidade não nasce do nada. Ela é treinada, cultivada, alinhada com propósito e fé. A Bíblia fala sobre renovar a mente. Hill fala sobre reeducar os pensamentos. Ambos apontam para o mesmo caminho. Não é eliminar a negatividade, mas transformá-la em direção. E essa transformação começa quando você para de esconder o que carrega por dentro e decide olhar para ele com coragem. Todo mundo tem um lado que prefere esconder. Uma parte que julga ser feia demais, fraca demais, errada demais. Carl Jung chamava isso de sombra. E a definição é tão simples quanto poderosa. É tudo aquilo que você não quer ver em si mesmo. O problema é que quanto mais você esconde a sombra, mais ela controla os seus passos nas entrelinhas. Já percebeu que às vezes você reage de um jeito desproporcional a algo pequeno? Isso, muitas vezes, é a sua sombra gritando. E sabe o que é mais louco? Quanto mais você tenta ignorá-la, mais ela cresce. Aceitar a sombra não é se render ao que há de ruim, mas dominar o que estava fora da sua consciência. É como acender a luz num porão. O medo diminui quando você enxerga o que tem ali dentro. Um exercício poderoso é o seguinte: quando um pensamento negativo surgir, respire fundo e diga mentalmente: eu te vejo. O que você quer me ensinar? Essa simples pergunta transforma a resistência em aprendizado. E quando há aprendizado, há crescimento. Isso é prosperar com propósito, reconhecer o que precisa de cura sem negar o processo. Napoleon Hill diria que o autodomínio começa na aceitação, e ele está certo, porque quando você reconhece a sua própria sombra, você também se conecta com a humanidade que existe em todos. Até Jesus, sendo perfeito, passou pela dor do abandono, da dúvida e da tentação no deserto. E se ele enfrentou as sombras da alma sem ignorá-las, por que você insistiria em fingir que elas não existem? O verdadeiro poder nasce da verdade, e ela começa com uma escolha: parar de fugir de si mesmo. Mas essa escolha exige um próximo passo. A mente é como o céu, e os pensamentos, por mais densos que pareçam, são apenas nuvens passando. Algumas são carregadas de tempestades, outras leves como o algodão. Mas nenhuma delas é o céu em si. O problema é que muitas vezes as pessoas se confundem com essas nuvens. Elas acham que são aquilo que pensam, quando, na verdade, são quem observa o pensamento. E quando você se apega demais ao que pensa, vira refém da sua própria mente. Como disse Napoleon Hill, o autocontrole começa com a autoobservação. E isso muda tudo. Existe uma técnica simples, mas poderosa para treinar isso: a respiração consciente. Sente-se, feche os olhos por um momento, inspire profundamente e observe o pensamento que vier. Não o julgue, apenas nomeie: ansiedade, medo, preocupação com o futuro. Depois, expire suavemente e imagine esse pensamento indo embora com o ar. Parece coisa de monge, mas é neurociência pura.
Ao nomear e respirar, você ativa a parte racional do cérebro e desliga o alarme da ansiedade. Isso é fé prática, é mentalidade de riqueza emocional, é prosperidade bíblica em ação, domínio próprio na prática. Começar o dia com esse tipo de prática é como colocar armadura espiritual antes de enfrentar o mundo. Uma cliente uma vez me disse que depois de aprender a observar os próprios pensamentos, ela parou de explodir com o marido por coisas pequenas. E olha, isso salvou o casamento dela. A mente ainda tenta sabotar, claro, mas agora ela sabe. Pensamento negativo não é sentença. É só uma nuvem. E se é só uma nuvem, ela passa. A pergunta é, você vai deixá-la passar ou vai se deixar levar por ela? Porque o que vem agora é ainda mais poderoso. A insegurança sempre sussurra: você não é capaz. Mas e se você respondesse: estou aprendendo a ser capaz? Parece simples, mas essa pequena mudança transforma tudo. É a diferença entre ser prisioneiro da dúvida e ser aprendiz do seu próprio progresso. Napoleon Hill ensina que o sucesso começa na mente, e a mente precisa de instruções claras. Quando você diz "não consigo", seu cérebro desliga. Mas quando você diz "estou aprendendo", ele entra em ação. É como trocar um tijolo quebrado por um novo. Não nega a falha, mas constrói em cima dela. Uma maneira prática de começar a ressignificar suas inseguranças é escrever as frases negativas que mais aparecem na sua mente e reescrevê-las com intenção positiva. Por exemplo, "eu sou péssimo com dinheiro", vira "estou aprendendo a administrar com sabedoria e propósito". Isso é prosperidade com consciência, é dinheiro e fé caminhando juntos. Faça esse exercício agora mesmo. Escreva nos comentários qual pensamento negativo mais te paralisa. Vamos ressignificá-lo juntos. Quando a gente compartilha a dor, ela perde o poder. E quando a gente transforma a dor em aprendizado, ela vira força. Se você está achando esse conteúdo útil, aproveita e se inscreve no canal. Aqui a gente fala de mentalidade, fé, riqueza, sucesso e tudo o que Deus planejou para você prosperar de dentro para fora. E se quiser receber mais técnicas práticas como essa, ativa as notificações, porque a sua jornada só está começando. E no próximo passo, vamos aprender com quem dedicou a vida inteira a estudar o poder da mente, o próprio Napoleon Hill. Napoleon Hill não escreveu Mais Esperto que o Diabo apenas para falar sobre sucesso. Ele escreveu para expor os bastidores da mente humana. E um dos maiores vilões revelados nesse livro é o medo, um parasita silencioso que rouba a confiança das pessoas dia após dia. Hill deixa claro, o medo é uma ilusão bem construída, alimentada por crenças repetidas. E a autoconfiança não nasce do nada, ela é cultivada, passo a passo, com ações alinhadas à fé e ao propósito. É uma construção diária, como fortalecer um músculo. Pense em Edison. Antes de inventar a lâmpada, ele fracassou mais de 1000 vezes. Mas ele não chamava isso de fracasso. Ele dizia que tinha descoberto 1000 formas de não fazer uma lâmpada. Isso é a mentalidade de quem prospera com propósito, de quem entende que os pensamentos negativos são testes, não sentenças. E sabe o que essas pessoas fazem? Elas criam frases de poder. Hill chamava de autoafirmações. Eu gosto de chamar de antídotos. Um exemplo? Todo pensamento negativo é uma oportunidade disfarçada. Repita isso quando sentir sua confiança balançar. Funciona como escudo espiritual e mental. Incluir isso na sua rotina é um divisor de águas. Imagine começar o dia declarando: hoje ajo com fé, não com medo. Ou, diante de uma situação desafiadora, lembrar: minha mente é minha serva, não minha dona. São frases simples, mas que moldam decisões, reações, escolhas. E quando você começa a acreditar no que diz,
O mundo começa a acreditar também. Mas a autoconfiança verdadeira não se sustenta sozinha. Ela precisa de um solo fértil. E esse solo se chama gratidão. A gratidão é uma das ferramentas mais subestimadas no combate aos pensamentos negativos e, ao mesmo tempo, uma das mais poderosas. Estudos mostram que praticar gratidão todos os dias reduz a ansiedade em até 30%. E por quê? Porque onde há gratidão, não há espaço para escassez. Hill dizia: foque no que você quer, não no que você teme. A gratidão faz isso por você. Ela muda o foco. Em vez de olhar para o que falta, você passa a enxergar o que já tem. E isso, por si só, já muda o seu estado emocional e mental. Quer um exemplo prático? Toda vez que um pensamento negativo surgir, pare e diga: ok, mas o que está funcionando na minha vida agora? Liste 3 coisas. Pode ser simples. Agradeço por estar respirando. Agradeço por ter alimento hoje. Agradeço porque ainda tenho forças para tentar. Esse exercício não é mágica, é mentalidade de riqueza. Ele recondiciona o cérebro para reconhecer abundância mesmo em meio às dificuldades. E quando o cérebro aprende isso, ele para de buscar ameaça o tempo todo e começa a procurar oportunidades. Napoleão Hill enxergava a gratidão como uma ponte entre o invisível e o visível. É como uma oração silenciosa que diz: eu confio no processo. E quando você confia, você age com menos medo, mais leveza. Não significa ignorar os desafios, significa enfrentá-los com outra energia. Se você transformar esse hábito em rotina, talvez anotando num caderno, criando lembretes no celular ou até mandando uma mensagem de agradecimento para alguém, você estará treinando sua mente para prosperar. Mas cuidado com o que pode sabotar esse progresso. Algo sorrateiro, disfarçado de preocupação. E se eu fracassar? E se me rejeitarem? E se tudo der errado? Essas 3 palavras parecem inocentes, mas têm o poder de paralisar sonhos inteiros. A mente adora brincar de futurologia catastrófica. Ela cria filmes mentais com finais trágicos, que na maioria das vezes nunca se concretizam. Napoleão Hill já alertava: se você não controla sua imaginação, ela controla você. E a verdade é essa: quando o "e se" domina seus pensamentos, ele impede que você haja no agora. E sem ação, não há crescimento, só mais paralisia e culpa. Um bom antídoto para esse tipo de pensamento é a técnica do pior cenário possível. É simples e libertadora. Pare e pergunte a si mesmo: qual é o pior que pode acontecer de verdade? E se isso acontecer, como eu posso reagir? Quase sempre, o pior não é tão ruim assim, ou é totalmente improvável. Você teme uma crítica? Ok. E se ela vier? Você vai aprender com ela e seguir? Teme uma porta se fechar? Talvez seja o empurrão que você precisava para entrar por outra melhor? Essa é a diferença entre mentalidade de escassez e mentalidade de fé. Pensamentos como "e se der errado" são como vazamentos mentais que esvaziam sua energia. E enquanto você vive no "e se", Deus está dizendo: haja, porque a fé não vive de certezas, vive de coragem. A Bíblia diz: basta a cada dia o seu mal. Então por que carregar problemas que nem existem ainda? É hora de recuperar o controle da sua imaginação, porque ela pode ser seu maior inimigo ou seu maior aliado. E quando você começa a moldá-la com intenção, tudo muda, principalmente quando você cria uma rotina mental voltada para a prosperidade. Construir uma mente próspera não é algo que acontece por acaso, é fruto de hábitos conscientes e diários. A mente é como um jardim. Se você não plantar coisas boas, as ervas daninhas da dúvida, medo e escassez tomam conta. Napoleão Hill ensinava o poder do planejamento criativo. Escrever metas claras, visualizar resultados, direcionar o foco para o que se quer e não para o que se teme. Ler biografias inspiradoras também é alimento para a mente. Que tal começar por Quem Pensa Enriquece? O homem mais rico da Babilônia,
ou até a própria Bíblia, com provérbios como guia. Evitar o lixo mental também é parte essencial da construção. Notícias negativas em excesso, conversas destrutivas e tempo demais em redes sociais sem propósito criam um ambiente fértil para pensamentos limitantes. Experimente trocar 10 minutos de rolagem sem rumo por 10 minutos de leitura edificante. Ouça uma pregação, um áudio de motivação, um capítulo de um livro que fortaleça a sua fé. Isso parece pequeno, mas a repetição dessas pequenas escolhas molda sua mente como um escultor molda o mármore. Não é sobre perfeição, é sobre consistência. E para manter esse novo padrão mental vivo, cria um ritual simples. Pode ser escrever uma intenção por dia, orar agradecendo por algo específico ou até gravar um áudio com afirmações de fé, sucesso e prosperidade bíblica para ouvir antes de dormir. Essas práticas constroem uma mentalidade de riqueza verdadeira, aquela que resiste à crise, aos nãos, ao medo. E o mais lindo, quando sua mente muda, sua vida muda. Mas não pense que os pensamentos negativos desaparecem por completo. Eles ainda aparecem, mas agora você tem algo mais forte do que eles. É normal que os pensamentos negativos apareçam bem na hora de agir. Aquela voz interna dizendo, não vai dar certo, você vai falhar, melhor esperar. Mas o que separa quem vence na vida é justamente a coragem de agir apesar do medo. Napoleon Hill ensinava que o fracasso não é o fim, mas o feedback necessário para o sucesso. Thomas Edison, por exemplo, fracassou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada. E ele dizia que só estava aprendendo o caminho certo. O medo pode até estar presente, mas ele não manda em quem sabe agir com fé e propósito. Agir é o antídoto para o pensamento paralisante. Quanto mais a pessoa fica presa no "e se", mais ela adia a sua vitória. Se você tem medo de falar em público, o melhor remédio é falar, mesmo que tropece nas palavras. Se tem medo de abrir um negócio, o melhor passo é começar pequeno, aprender com os erros e ajustar a rota. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. E aqui entra uma lição bíblica. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes. Palavras que ecoam a importância de agir mesmo diante das incertezas. Agora, pense, qual pequena ação você pode dar hoje, ainda que com medo? Pode ser uma conversa difícil, um telefonema, um planejamento financeiro, um passo para cuidar da sua saúde mental. O simples ato de agir cria um ciclo virtuoso de confiança e crescimento. Não espere o medo sumir para começar. Use a fé para mover-se antes dele desaparecer. Porque no final, vencer é isso: ter fé, agir e seguir, mesmo quando a mente insiste em duvidar. Você já reparou como a companhia que mantemos pode influenciar nosso estado de espírito? Napoleon Hill destacou a lei da associação. Somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Se você está cercado por pessimismo, críticas constantes e energia negativa, é natural que seus pensamentos também se tornem sombrios. Por outro lado, quando o ambiente é repleto de pessoas que inspiram, motivam e acreditam no sucesso com propósito, sua mente começa a se alinhar com essa frequência. Por isso, cultivar um ambiente próspero é um dos passos mais sábios para quem deseja prosperar de dentro para fora. Criar esse ambiente vai muito além das pessoas, envolve músicas que elevam, livros que alimentam a alma e conversas que fazem você se sentir mais forte. Imagine trocar aquelas playlists carregadas de reclamações por músicas que inspiram coragem e fé, ou substituir as horas perdidas em notícias negativas por leituras que falam sobre prosperidade bíblica e mentalidade de riqueza. Experimente, por exemplo, ouvir podcasts de desenvolvimento pessoal com enfoque espiritual, ou ler as cartas de Paulo na Bíblia que falam tanto sobre fé e vitória. Pequenas mudanças, assim, geram um impacto gigantesco na sua mente. Para transformar seu ambiente, proponha a si mesmo um desafio esta semana. Faça uma limpeza mental.
Afaste-se de uma fonte de negatividade, seja uma pessoa tóxica, uma rede social que só te derruba ou um hábito de pensar pequeno. Substitua esse espaço com algo edificante. Pode ser uma caminhada ao ar livre, um momento de oração ou até mesmo dedicar 10 minutos para um diário de gratidão. Esses pequenos atos são como sementes plantadas no solo fértil da sua mente, prontas para florescer em sucesso e prosperidade. E isso nos leva para uma prática diária que consolida essa liberdade mental. A verdadeira liberdade mental não é um evento único, mas uma prática constante. É um passo a passo que envolve aceitar seus pensamentos, observá-los sem se apegar, ressignificá-los e, principalmente, agir com fé. Napoleon Hill nos lembra que o hábito é a chave mestra da mente. Isso significa que, para mudar a forma como pensa, é preciso repetir esses comportamentos até que se tornem naturais. Pode parecer difícil no começo, mas como qualquer habilidade, a liberdade mental se conquista com treino e paciência. Um ritual matinal simples pode ser uma poderosa âncora para essa transformação. Reserve 5 minutos para o silêncio, para respirar profundamente e conectar-se com Deus. Depois, escreva suas intenções para o dia, não apenas tarefas, mas atitudes que você quer cultivar, como coragem, paciência e gratidão. Essa prática já transforma o estado emocional, prepara a mente para o sucesso e alinha sua fé com a ação. É um investimento pequeno com retorno gigantesco, como plantar uma semente que um dia vai se tornar uma árvore frondosa. Essa prática diária também inclui revisar seus pensamentos durante o dia. Quando aquele pensamento negativo surgir, pare e use a técnica que aprendeu. Observe, aceite, ressignifique e haja. Você não está mais à mercê das tempestades internas, mas aprendendo a navegar mesmo quando o mar fica agitado. E isso, meu amigo, é o que diferencia o vencedor do derrotado. A constância em buscar a liberdade mental e prosperar com propósito. Agora, se prepara, porque o próximo passo é lembrar que você já é livre. A maior verdade que poucos percebem é que a liberdade dos pensamentos negativos não está em eliminá-los, mas em saber que você já é livre, mesmo quando eles aparecem. Pense num pássaro que voa contra o vento. O vento são seus pensamentos, às vezes fortes, às vezes turbulentos, tentando derrubar. Mas o pássaro, você, tem asas fortes, a fé, a mentalidade de riqueza, a perseverança. Ele não para de voar por causa do vento. Ele usa o vento para ganhar força e alcançar novos horizontes. Essa imagem é uma metáfora da vida real. Os pensamentos negativos são inevitáveis, mas você pode decidir não deixar que eles definam o seu destino. Prosperidade bíblica não é ausência de luta, é vitória sobre a luta. Quando você entende que Deus está em primeiro lugar, que sua força age em você, você não se rende às dúvidas, mas caminha com coragem, mesmo em meio à tempestade. Essa é a essência do sucesso com propósito. Não ser escravo dos próprios pensamentos, mas ser mestre deles. Então, fica aqui um convite para refletir. Se você já tem tudo para ser livre, por que continuar preso às amarras que a mente cria? Liberte-se. O mundo precisa do seu potencial, da sua luz, da sua história de superação. Se o pássaro que vive dentro de você escolhe voar, não há tempestade que o segure. E essa é só a primeira parte de uma jornada que pode transformar para sempre a sua vida. Agora que você sabe disso, que tal começar a agir? Agora que você conhece o poder de libertar sua mente dos pensamentos negativos, é hora de agir. Qual pensamento tem te paralisado mais? Que tal começar hoje a ressignificá-lo e assumir o controle da sua mente? Lembre-se, a transformação só acontece quando a coragem vence o medo. E você está pronto para isso. Só falta dar o passo. Quero saber,
Qual será a sua primeira ação? Compartilhe nos comentários para que possamos crescer juntos nessa jornada de fé, sucesso e prosperidade. Se você quer continuar aprendendo a desenvolver uma mentalidade de riqueza, prosperar com propósito e viver a prosperidade bíblica que Deus planejou para você, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Assim você não perde nenhuma técnica, nenhuma inspiração e nenhum ensinamento que vai fortalecer sua fé e mudar sua vida. A jornada só começou e eu quero te acompanhar até o topo.